Boa Olá, noite, Tânia. Tudo boa bem? noite. Tudo bem, e você? Como é que está? Eu estou ótimo. Nossa, que alegria, hein? Que bom, eu também. Estou muito alegre, muito feliz de estar aqui Isso- contigo nesse momento, partilhando, né? Muito bom. Nossa, eu estava conversando aqui com a Luísa, aqui do lado, e eu falei assim, é a nossa primeira entrevista, e vai ser contigo. Ah, Nossa foi. primeira entrevista com o pessoal que participou do método. De todas as turmas que a gente teve do ano passado, e de Sim. algumas direitos desse ano, que a gente abriu, você está sendo a primeira de todas. Oh, que honra. Isso aí Uma... vai ficar gravado, daqui a alguns anos você vai ver. Muito bom, graças. Que ótimo, né? Muito bom mesmo. Tânia, eu estou muito feliz, tá? Para quem vai receber a Tânia, ela é uma terapeuta, na verdade ela tem várias formações, né, Tânia? Sim, Pode sim. falar, se você quiser, sobre as suas formações aí, o pessoal tem que te conhecer. Bom, veja bem, eu faço só uma pequena, um resumo, né? Para não fazer como meu filho diz assim, vai ser uma Bíblia, um dos meus filhos, né? Porque assim, eu sempre gostei de estudar, sempre gostei de estar assim, tendo conhecimentos, né? Eu sou historiadora, minha graduação é historiadora, né? Incrível. É, tenho também uma segunda graduação que é educação especial. E aí eu fui fazendo esses estudos e sempre gostava de trabalhar com gente. Como na época eu não tive como fazer outras graduações ou outras especializações, aí mais na frente chegou aqui na minha cidade um grupo colocando algumas especializações e eu fiz a psicopedagogia, né? Depois eu fiz a outra especialização de psicopatologia, psicanálise e psicologia. Daí então eu fiquei aguardando a me aposentar para que eu pudesse colocar em prática esses estudos, né? Então depois eu fui fazendo, quando eu me aposentei, eu fui colocar em prática algumas teorias dos meus conhecimentos. Aí eu fiz também a psicomotricidade, fiz a psicologia organizacional e do trabalho, enfim, comecei a fazer alguns estudos desse tipo. Aí fiz o curso livre de psicanálise, de hipnose, alguns cursos de hipnose, né? E nesses cursos, nesses grupos, nessa situação aí, eu participando de vários grupos de estudos, vários grupos de debate, encontrei alguém que tinha me colocado, mostrado esse grupo, esse método Lidere-se, né? Lidere-se. E aí foi que conheci Ah, que legal. você e o grupo que nós ficamos, né, durante 6 meses, fazendo parte, estudando, participando das suas aulas, né? E aí, E, não, isso é incrível, isso é incrível. Eu até te perguntar, ah, o que te fez entrar no método Lidércio? O que te atraiu para o método Lidércio? Porque você veja, estudava psicanálise, hipnose, e outras coisas na sua área, né? É claro que você atende seus clientes, você trabalha nessa área. Mas o que te moveu a entrar no Liderice? então, como eu já atuo, né, nessa área, me chamou a atenção o nome, Lidere-se. Aí eu fiquei pensando, como que nós podemos nos liderarmos? E me deu essa curiosidade de começar a te seguir e participar de algumas aulas gratuitas que você nos proporcionou. E com essas aulas gratuitas, fui realmente ficando mais motivada a estar presente nas aulas e participar realmente desse estudo. Aí foi que me inscrevi nesse método, né, nas suas aulas. Ah, que Que, incrível, porque que eu ia falar isso sim, mesmo, que foram incríveis, aulas realmente incríveis, né? Já participei, como eu já falei, em diversos grupos, em diversos estudos, e o seu realmente tem um diferencial, que tem bacana. uma situação realmente muito diferente, né?
eu sempre fico revendo algumas apostilas, alguns materiais, tanto é que você viu que eu demorei até de chegar ao final, Sim, sim. né? Porque me chamava a atenção, eu revia, ia lá, estudava novamente, né? E eu achava assim bem bacana mesmo e prático as suas colocações, as suas ideias, porque é diferente, é um grupo, é um estudo diferente, né? Sim. Dentre todos o que eu participei, dentre todos o que eu estudei, realmente esse é para liderar mesmo. Cada É pessoa porque consegue se liderar. isso é porque assim, quando você entra no Lidere, se você fica aquela hipócrita, eu preciso de ajuda, eu vou entrar. Mas às vezes tem uma pessoa que nem imagina que precisa de ajuda. Sim, Simplesmente ela fala, vou querer aprender porque eu vou aplicar nos meus alunos. sim, E é normal. Você faz isso com os seus alunos, com os seus clientes também, né? E sim, você pega e aplica algumas ferramentas que a gente coloca lá no grupo. sim, Só que automaticamente que você vai participando das aulas, você vai descobrindo que existem coisas que a gente precisa mudar. isso. Aí começa, às vezes machuca um pouco, né? Às vezes, opa, calma aí, eu tô errando nisso. Porque a melhor maneira de você aprender é ensinando, Sim, óbvio. Mas quando você para um pouco para você querer aprender alguma coisa sobre si, você começa, se você estiver bem, você, o seu eu estiver bem, a sua casa estiver bem, você vai conseguir prosseguir muito bem no seu sim, projeto, em tudo, em todas as áreas da sua vida. sim, Mas se o seu eu não estiver bem, estiver faltando alguma coisa que às vezes a gente não percebe. Às vezes a gente estuda, a gente se aprimora, mas às vezes a gente acaba esquecendo que nós, mesmo ensinando, também estamos errando às vezes. E a gente não compreende isso. Então, dentro do Lidere-se, você faz o quê? Você começa a ver situações. A gente fala ali sobre família, fala sobre traumas, a gente fala sobre vícios, a gente fala sobre todo tipo de situação. isso, isso. Então, assim, a gente começa, opa, calma aí. Eu já vivi isso, ou eu vivo isso, eu conheço alguém que é assim. Né? Sim, Sempre tem desse sim, jeito. isso. E Verdade. Tânia, e antes do método? Como Veja, quem era Tânia antes do método? se isso. Antes do método, olha que legal, tá entrando aqui algumas pessoas que eu conheço, o meu Ah, filho que mais bacana, novo, alguns clientes, né? Que que legal. Boa bacana. noite a todos vocês que estão aí entrando. Agradeço de coração, né? Então, veja bem, como você falou aí anteriormente, que a gente fica pensando, até mesmo quando a gente é terapeuta, a gente pensa assim, não, eu já estou pronta, eu já Sim, estou ouvindo outras pessoas e eu já estou pronta. Mas, de repente, algo nos chama a atenção. E foi assim que eu percebi algumas coisas que precisava modificar, que eu precisava melhorar. Né? E nessa situação, olha, boa noite, Rosleide, legal isso aí. Então, nessa questão, quando você aplicava a sua técnica, quando você dava as aulas, que nos mostrava a vivência mesmo, isso foi muito interessante. Porque antes do Lidera, eu já tinha, como eu já falei, alguns conteúdos, né, alguns estudos, algumas práticas, mas quando eu participei dos estudos contigo, com o grupo, eu vi que era diferente por conta da prática, da praticidade, do que você mostrava através de experiências. Como você sempre englobou família, a pessoa individual, as diversas fases, né? E nesse caso foi muito importante porque eu modifiquei em diversas situações. Até mesmo eu me lembro e dou risada às vezes sozinha quando você fez uma das últimas explanações e que a gente praticava os exercícios, né, eu aqueles comecei a métodos, criar, né? sim, sim, sim. E aí você fez assim, pediu que colocássemos algo positivo e algo negativo.
Sim, E é o eu processo de até, sabedoria. isso, e até eu respondi assim, eu não tenho nada negativo. No sentido do que eu aprendi contigo, no sentido Uhum, do que eu deixei de fazer. Sempre a gente vê assim na psicanálise e na terapia, nada é errado e nada é certo, nem tudo é certo, né? E a gente vai uhum, construindo. E aí eu fiquei, não, eu não tenho nada de negativo. Mas por quê? Porque eu já fui superando algumas coisas que aconteciam comigo. E uma delas era a procrastinação. Muitas das vezes eu dizia assim, não, dá tempo. Isso é para tal dia, mas dá tempo. E eu ia nossa, levando. você me lembrou, você Eu me lembrou de uma deixava coisa, para Tânia. depois, né? Eu lembro que nas primeiras aulas, porque assim, o que acontece? No meio da aula, como que eu faço? Eu tô dando a aula, mas eu não consigo ler os comentários de vocês, porque eu fico fixado na matéria. Sim, Então, quem lê geralmente é a Luísa. sim. Mas só que a Luísa não fala o nome, porque como a aula é gravada, é por sigilo mesmo, proteger todos os Uhum, alunos. Então a uhum. Luísa não fala o nome. Mas de acordo com o que ela vai respondendo, vocês vão respondendo, ela vai falando as respostas sem falar o nome, eu já sei quem é cada um. Eu já É sinto quem é cada um. isso. Aí eu falei assim, nossa, e eu comecei a fazer aquela montagem de você, eu comecei a fazer até o ponto que eu não te falei isso, mas eu vou te falar agora. A aula do poder do não foi criada em cima de você. Legal. Eu queria a aula pensando na consequência que você estava tendo ali, das aulas, de tudo, da sua participação. E eu vi, assim, não, calma aí, tem que aprender a falar não. Isso, Foi até que você começou a aprender a falar não. isso. Eu falei assim, eu Exatamente. viajei, Leandro, eu vou viajar. Eu falei não para um evento grande, porque eu preciso ter tempo com meu marido, com a minha família, etc. Então, assim, foi incrível, eu lembro disso. Isso. Exatamente. As pessoas, não sei se é porque eu me envolvia muito em política e às vezes eu não sabia fazer essa separação da pessoa Tânia e da política, e aí às vezes sempre eu fazia essa junção. Mas depois que eu fui ser realmente terapeuta e entrei nessa área, eu já comecei a diferenciar, mas comecei a ter uma diferença muito maior com as suas aulas, Ah, que bom. com as suas motivações, com as suas experiências, porque, como eu estava falando anteriormente, você mostra vivências da sua vida, a Isso, prática que você experienciou, o que você passou e tudo aquilo que você viveu, tudo aquilo que você experienciou, você coloca como praticidade para a terapia e para sim. nós que fomos alunos. Então, isso foi o diferencial, foi o incrível mesmo. E com isso, eu comecei a pensar: não, eu agora consigo dizer não. Isso, E digo maravilha. agora, tranquilamente, quando eu percebo assim, olha, tem isso assim, eu relutava em dizer não, eu fazia o maior, até o impossível para participar, para estar lá presente. Hoje eu já digo, não, hoje eu não vou poder estar. Nessa situação eu não posso. Então eu sempre Esse era o seu agora maior digo desafio, né? isso, digo não com tranquilidade, Isso é assim, ótimo. sem medo realmente de estar é, pensando no que o outro vai achar, no que o outro vai pensar. Eu já não vejo com esse olhar, já não vejo. Né? Isso é Então eu tenho maravilhoso. essa tranquilidade hoje de estar dizendo este não. Né? Quando você acabou de dizer assim para mim, Leandro, as aulas, a gente sentia a força por causa que era uma coisa que você viveu. E realmente sempre estava dando testemunho em cima da aula que eu vivi. E tinha algumas aulas naquele período que eu tinha acabado de fazer para dar para vocês no mesmo dia, porque eu tinha passado por certa situação. Eu falei assim, calma aí. Aí eu começava a fazer o esboço no papel, porque senão eu vou dar aula sobre isso aqui. Aí a outra aula que já estava pronta, eu adiava a aula para dar aquela aula que eu achava que eu tinha acabado de fazer. E eu já estava quente, eu estava fervendo para dar aquela aula. Então, assim, Uhum. e hoje, se eu te mostrar aqui do meu lado quantos bolsos de aula que eu tenho para dar esse ano, tudo preparado Nossa, aqui, é só que pegar e ótimo, já. Então, assim, tem muita maravilha. coisa.
Foi 10 módulos que vocês tiveram, né? Dessa vez, agora, a gente vai entrar para 20 módulos. Hum, Então, assim, eu acredito que cada ano vai, vai acrescentando. É muita coisa, eu acho que vale muito a pena. Assim como você viu. Eu acho que isso foi o maior desafio, né? uhum, Falar não. isso, E, e o não é libertador, né? O isso, não tem uma isso, força incrível. é E verdade. quando uma das coisas que eu mais usava na aula, eu usava a metáfora do guarda-roupa. Eu sempre falava, e aí, arrumaram o seu guarda-roupa? Arrumaram o guarda-roupa de vocês? E no início todo mundo, o que é guarda-roupa? Como assim arrumar o guarda-roupa? E a metáfora do guarda-roupa é o sentido da nossa vida. Se você tem um guarda-roupa bagunçado, é porque você não tem tempo para você, você não tem se dedicado, você não tem tirado um tempo para cuidar de si. Porque tem Sim, roupas que é para jogar fora, sim, tem sapatos que é para jogar fora, tem roupas que tá lá mofada, roupas que você nunca viu na vida. Então a metáfora do guarda-roupa tem um sentido todo de uma família, tudo da nossa vida, do nosso eu. sim, E, eu levo isso pro resto da vida, vou levar isso pro resto da vida porque eu acho incrível o guarda-roupa. Aí eu te pergunto hoje, verdade. Tânia, como está o seu guarda-roupa hoje? Então, antes de eu responder, eu vou agradecer aqui, Mili. Oh, legal você aqui, minha querida. É uma mãe de um menino que eu atendo. Legal, bacana. Ah, que Então, legal. que ótimo vocês estarem aí entrando. Observa bem. Na aula que você fez essa explanação e usou essa metáfora, não sei se você lembra que eu disse assim, que, não sei, coincidência, providência, eu tinha feito uma arrumação no meu guarda-roupa Eu lembro disso, físico no dia anterior, no dia, no, lembro. né? Eu ainda comentei, eu disse, nossa, eu hoje foi no dia anterior, fiz essa organização no meu guarda-roupa físico, que hoje eu já sei dizer assim, olha, aqui tem tal coisa, está em tal lugar. E aí, quando você usou essa metáfora, eu também já comecei a organizar a minha vida pessoal, os meus atendimentos, como eu iria fazer no município tal, o que eu iria utilizar, como eu falei que eu utilizo a psicopedagogia, a psicanálise, a hipnoterapia. Então, em alguns municípios, eu comecei a organizar o meu guarda-roupa pessoal e dizer assim: bom, em tal município eu não vou mais atender como psicopedagoga por conta de ter que levar muita coisa. Então meu guarda-roupa pessoal e profissional vai ser assim organizado agora. Em tal município, eu vou utilizar só a terapia, ser terapeuta. Em outros, eu ainda posso utilizar a psicopedagogia e mais algumas coisas que agreguem e que melhorem todo esse atendimento, esse olhar. Então, daí, comecei a organizar este guarda-roupa. E foi Nossa, que incrível. bacana, foi incrível mesmo, foi assim perfeito. E comecei a organizar também as minhas anotações, as minhas observações, porque tudo eu deixava só aqui mentalmente, e isso estava me cansando. E Muito, cansa depois das muito. suas aulas, eu hoje me sinto mais leve, porque eu já sei agora colocar tudo organizado, planejado e anotado, com anotações. Então, Isso é incrível. foi mais um guarda-roupa profissional que eu organizei. Se você me perguntasse, eu me lembrava de todos os detalhes mentalmente de cada pessoa. Hoje eu já faço as fichas e já vou colocando no fichário, no computador ou na própria punho, as observações. Então, esse guarda-roupa aí foi perfeito. Perfeito. Essa Ah, que legal. metáfora foi assim, parecia que foi assim feito para mim. Parecia. Eu disse, Nossa, eu nossa, lembro, isso nas aí outras está turmas, me, da nossa me... turma era até mais tranquilo, mas teve turmas que começaram a mandar para mim foto de guarda-roupa arrumado. Eu recebi muita foto. Leandro, hoje eu arrumei meu guarda-roupa. Muita gente mandou foto fisicamente, tudo bem, é compreensível, porque tanto o físico quanto ah, emocional, elas se combinam. Se você não estiver Sim, emocionalmente bem, o físico também não vai estar. E sim, se você cuidar bem do seu físico,
o seu emocional também vai ficar bem. Por exemplo, vamos lá. Se a gente falar assim, se chegasse uma visita na sua casa nesse momento, geralmente é ruim você receber uma visita sem você saber, sem nenhum aviso prévio. Aí alguém vai chegar e bate na sua porta e já vem te visitar. E você não está preparado, a casa está bagunçada. E como é o seu estado emocional para lidar com isso? Sim, Você não vai se dar bem, você não vai ficar bem consigo mesmo, sim, não vai ficar bem com a pessoa a qual você vai receber. Isso gera um pouco de estresse. isso, E o que acontece? O guarda-roupa não é diferente. com Só que a certeza. diferença é que o visitante ao guarda-roupa é você, Isso, sou eu. Imagina verdade. abrir aquilo todo dia e ver do mesmo jeito. Então, essa metáfora que serve também para o lado físico, para a pessoa pegar e fazer, arrumar de verdade, geralmente quem tem a maior dificuldade para arrumar um guarda-roupa é mulher, realmente, porque é muita roupa. É muito número de peças. Mas Sim, tem uma coisa, tem peças que também é para jogar fora, sim, sim, que não precisa estar ali mais. Então, assim, o que significa isso? Desapegar do seu passado. Não faz mais parte da sua vida, já passou isso, esse momento dessa isso, roupa. Está na hora de exato, você jogar fora ou doar ela, como você achar melhor. isso, E as pessoas não querem coisas novas, mas mantendo o passado. Querem ter uma vida próspera, mas vivendo o mesmo trauma do passado, a mesma situação do passado. Quer ter um relacionamento novo, mas vivendo o mesmo relacionamento passado, aquela dor do passado. Quer dizer, as isso, pessoas não evoluem, elas só fingem, só trocam de peça, mas vivendo a mesma história. exato. Então, a metáfora do guarda-roupa, que essa metáfora, primeiramente, foi para mim, há 10 anos atrás, quando eu estava saindo da minha depressão, quando eu nunca imaginava ser um terapeuta na minha vida, eu não imaginava nada. E naquele momento, há 10 anos, há mais de 10 anos, eu acho, foi essa metáfora que veio na minha cabeça. Eu olhei pro guarda-roupa e falei assim, é isso que me representa. Aí eu abri o Sim, guarda-roupa, minha esposa não entendeu nada. A Luísa olhava para mim e falou assim, o que você tá falando? Aí eu falei assim, amor, vamos arrumar o teu guarda-roupa. Eu juro que eu tirei toda a roupa dela, tá aqui do meu lado. Eu tirei tudo dela e comecei a arrumar o guarda-roupa dela. E comecei a arrumar o meu. Foi dali que minha vida mudou. Foi o princípio de tudo. Eu falei sim para mim. E uhum, falei não para minha dor. uhum, É isso que a gente tem que entender, né? Falar não para aquilo que nos machuca, aquilo que nos atrapalha, aquilo que nos fere, ou que nos tira da linha, né? Da direção. E falar sim, sim para nós. Ei, eu consigo, eu posso, eu preciso lutar. Eu não isso, tomei nenhum remédio. Eu não, eu não fiz nenhum tipo de tratamento se não foi aquilo que o mesmo estava escrevendo. Então, sim, o que eu posso falar dentro do Lideres não vai ser o Leandro que vai curar alguém. Não. É cada um que entrar que vai se curar lá dentro, aceitando e se permitindo. Falando sim, sim para sim. si próprio. Foi isso que eu vi outras pessoas fazendo. Isso é incrível. Isso é muito incrível. Um, Tânia, o que você tirou de mais proveito lá de dentro do método? Então, todo o aprendizado foi assim exemplar, foi perfeito mesmo. E uma questão bem interessante é que tudo que eu aprendi lá durante esse período do curso, eu consegui aplicar eu digo uma grande parte, porque ainda não deu tempo eu utilizar tudo que você nos passou. É Foi muita muita coisa, né? coisa, muita coisa. Então, de vez em quando eu revejo o material, eu fico assim encantada. É um exemplo que eu vou te dar que foi assim muito, me deixou assim encantada mesmo. Foi aquela aula que você nos deu com aquelas imagens. Já sabia eu sabia que você ia falar dessa Isso, aula. essa imagem. E eu utilizei para alguns clientes meus, alguns. E o mais importante é que cada um encontrava as suas dores Nossa, e eu até me arrepiei agora. começava a ressignificar. Então, eu vou aqui dar um exemplo de um jovem, um, é, por sinal muito simpático, gostava de jogar futebol e novo ainda, mas ele teve um acidente jogando futebol e quebrou uma perna e ficou sem jogar muito tempo. E
com essas imagens, ele foi relembrando as dores internas. Me lembro de uma das imagens que tem uma curva com Sim, aquelas montanhas e você sim. só vê a estrada. Ele olhou para essa estrada e baixou a cabeça. Ficou em Nossa. silêncio. E eu disse para ele: tudo é válido. O seu silêncio também é importante. Depois ele suspendeu a cabeça e ele batia muitos olhos. Muito, 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 e não conseguia mais falar. E olhava para mim. Eu pedi: respire. Se você quer falar algo a respeito dessa imagem, fique tranquilo. Então, eu dei esse reforço de tranquilidade para ele. E depois ele olhou para mim e disse o seguinte: essa imagem me remeteu à questão do meu pai. Ele nunca me levou para nenhuma viagem que ele fazia, mas o meu irmão mais novo, ele sempre levava. Sempre passeava e eu não. E eu ficava imaginando por que isso. Então, assim, essas imagens, eu usei as mesmas imagens suas. Não tirei o seu nome, deixei tudo como estava. Eu utilizei todas elas, como você nos mostrou. E foi, assim, muito importante para que esse jovem conseguisse, através das imagens, ele colocar as dores que estavam lá, as dores traumáticas dele. E com isso ele ia ressignificando. De repente ele conseguia falar, ele conseguia se expressar e os olhos já iam parando de bater. E eu perguntei Nossa. qual era aquela situação que ele tinha quando ele batia os olhos. Aí ele me falou que quando ele ficava triste, quando ele relembrava de situações tristes. E aí foi, com cada imagem que ele foi falando e mencionando as suas dores, quando chegou aquela que tem uma fita cassete e Nossa, sei, sei. e o fone de ouvido, ele deu Uhum. risada. Ele sorriu bastante, mas foi assim incrível aquele momento ali. Aí ele falou das músicas e ainda fez o tom que ele gosta. E aí ele Nossa, que coisa. sorriu bastante. Então Eu tô arrepiado com você me falando sobre isso. se aliviou bastante depois de tantas situações que ele falava sempre do pai. E nesse momento ele ficou assim, feliz, solto, como uma criança mesmo. A criança interior dele ali naquele momento foi realmente assim muito significativa, Ai, porque que ele incrível. mostrou a alegria, a satisfação através de quê? Do imagem. Uma imagem que era uma fita cassete que hoje nem existe mais. Mas olha Sim. a ideia que remeteu a ele. E ele ainda fez o tonzinho, fez o sonzinho. Foi interessante. E aí eu pedi que ele falasse mais. E ele olhou e disse: esse, toda essa parte, esse fone aí, me remete a quando eu estou triste, que eu ouço as músicas que eu gosto. E aí me alivia. E aí fico realmente feliz. É, Então, como que uma imagem, por exemplo, eu selecionei as imagens certas. Eu fiz com muita cautela para selecionar cada imagem para colocar naquela aula. E cada imagem representa algo muito diferente para cada pessoa. sim, sim, É era muito isso que eu ia diferente. comentar. Era isso. E Isso é realmente, incrível. incrível mesmo. E eu utilizei as mesmas imagens para uma outra senhora. E foi assim, totalmente diferente, incrível mesmo. As mesmas imagens, com denotações emocionais bem diferentes, de acordo com cada vivência e cada dor emocional. Sim. Cada, cada trauma reprimido, cada situação que deixou, né, na sua infância. E essa senhora mesmo foi até a infância dela, de 2 anos, de 4 anos de idade. E ela foi Então dá para ser relembrando isso, dá para lembrar. Dá sim, dá. isso.
Já tratei muitas pessoas que lembravam de situações que estavam mamando no peito da mãe, a mãe olhando, sorrindo. É incrível. Assim, é algo que, se eu te falar, que nem eu mesmo consigo compreender do impacto que uma aula dessa causa. Às vezes, quando eu tô dando aula no grupo, dava dando aula para vocês, eu me emocionava, eu me segurava. Porque não era simplesmente para mim dar uma aula. O Lidere-se, mesmo que eu possa falar, Leandro, hoje é 100% transformado há 10 anos, enfim, mas eu ainda continuo aprendendo. De acordo com o que eu vou Sim, ensinando, eu vou aprendendo. Então, cada aula, eu sinto uma emoção por fora, não só a minha, eu sinto a de vocês. Quando começam a me responder do que estão passando, do trauma ou da dificuldade, e aquilo eu vou recebendo para mim, eu vou trocando aquilo com vocês. E realmente me emociona. É muito bom. Eu acho que espero ainda fazer ao vivo essa aula. isso. Vai ser muito interessante ao vivo mesmo, né? E uma outra questão que você também mencionou aí, vai se transformando, até nós, com as respostas, as nossas respostas e a resposta do colega. Quando a gente vai ali no grupo, ouvindo as pessoas colocando as suas Sim, ideias, a sua dor, a sua transformação, então nós também já vamos sim, apreciando e lembrando, não, isso aí realmente já aconteceu comigo e já vai começando a ressignificar e nós vamos modificando. Então é assim como uma terapia em grupo. sim. Vamos nos Foi uma tornando terapia, sábio, né? foi uma terapia em grupo realmente assim muito bacana mesmo. Então, cada hora que você ouvia as nossas respostas, que você comentava ali, como você disse, sem saber quem era, mas você já tinha ideia por conta do que estávamos representando ali naqueles momentos, foi assim uma experiência ímpar, ímpar mesmo. Foi. Eu, Teve uma pessoa que me chamou no privado e falou assim: Rapaz, foi assim mesmo que a mensagem foi desse jeito. Rapaz, como que você consegue responder certo sem saber quem é a pessoa que está falando? E isso, eu ri, falei assim, não, isso é um dom que eu posso falar de Deus. Eu sou um homem muito movido a Deus. Então eu acredito que eu só estou usufruindo daquilo que ele me chamou para fazer. Então, Lidere-se não é um projeto religioso, mas eu não posso negar que eu tenho uma base fundamentada para que esse projeto funcione. sim, Então, sim, está na minha fé, está na minha base do que eu acredito, do que ele me tirou. Eu acredito que eu aprendi. Não fui sozinho a essas situações. Eu acredito que tudo foi colocado para mim. Eu fui o escolhido para fazer isso acontecer. exato, exato. Então, para mim é uma honra, uma Uhum, grande honra uhum. ver isso acontecendo na vida de vocês. E você, nossa, Tânia, você é uma pessoa incrível, incrível. Sempre te vi dedicada demais Obrigada, nas aulas obrigada. e fora que você é uma ótima profissional. Então, é, é uma troca. Vendo você, para mim é uma troca imensa. Para mim é muito satisfatório. Isso para mim é Obrigada. maravilhoso. Eu sempre assim me empenho naquilo que eu inicio, que eu que eu me dedico realmente, né? Às vezes as pessoas dizem assim, mas para que tanto estudo? Para que você já com essa idade e continua estudando? A aprendizagem é para a vida inteira. Sim, é para a vida E inteira. cada momento você vai aprendendo de formas diferentes, mesmo que Sim, seja o mesmo conteúdo, mas a sim, maneira de uma pessoa falar, a maneira de uma pessoa colocar é diferente. Nós somos únicos, né? E essa fé e esse dom que nós temos, nós terapeutas, eu acredito realmente que é um ser supremo que nos dá, isso. né? E nós, imbuídos dessas experiências, desse escutar, de conhecer o outro, de nos colocarmos no lugar do outro, isso tudo vai nos ensinando, vai trazendo mais aprendizagem. E com isso, nós vamos sendo mais empáticos, nós somos outras pessoas quando a gente escuta. Eu digo assim que ouvir é diferente de escutar. Muitas das vezes a Sim, gente sim. ouve, mas a escuta ela é imensa, ela é maior, ela é ampla.
E com isso nós vamos aprendendo. Quantas coisas eu aprendo com meus pequenos, as crianças que eu atendo. Quanta coisa. É incrível. Então a gente recebe esse dom. Eu digo que nós somos escolhidos por aquele ser supremo para que pudéssemos colocar olha, uma aluna aqui, Lore. Eu concordo, sou sua aluna, professora, e suas aulas são maravilhosas. Obrigada, gente. Ah, que bacana, hein? Raimundo, a escuta é sensível, realmente, a escuta é sensível, a escuta nos faz ficar ali conhecendo mais o outro. Eu posso até falar além um pouco. Uhum. O ouvir, né? O ouvir, ele é uma oportunidade. Sim, Ouvir é uma oportunidade. O ouvir sim, nos faz memorizar, lembrar, até de um momento do que você ouve. A gente está falando agora de estudo, mas a gente pode falar isso pela vida, sobre isso, como eu te amo. Você me isso, perguntasse, Leandro, quando foi a última vez que você escutou Eu Te Amo? Eu falar, foi hoje à tarde, minha filha veio aqui me deu um beijo e falou, eu te amo. Eu escutei, eu ouvi ela, eu senti o amor dela. isso, Essa é a questão. Existem palavras que são de desespero, que a gente escuta, que a gente ouve, e existem palavras de amor. exato. Mas eu acho que de ambos a gente tem que dar oportunidade. Porque um relacionamento, tanto um casamento, tanto um relacionamento de pais com os filhos, é a base do ouvir. E você Isso, respeitar o que está ouvindo. Para saber sim, entender a dor que a outra pessoa está sentindo. sim, Porque é sim, fácil a gente falar assim, poxa, fulano é chato, reclama de tudo. Calma aí. Você não está ouvindo, você está escutando e já está desabafando o seu auto-estresse daquilo que você escutou. Mas quando você ouve, calma aí, por que você está sentindo isso? O isso, que eu posso fazer para você ficar mais calmo ou mais calmo? Olha como isso, muda a situação. isso, Eu acho que dentro do método eu falo muito sobre base familiar, falo muito sobre o crescimento pessoal. Primeiro eu começo com o pessoal, depois eu vou isso, trabalhando uma parte mais, eu já começo a abranger mais. isso, Mas essa ideia do ouvir, a gente aprende muito ouvindo. exatamente. Isso é incrível. Isso é muito incrível. Esse método Lideres, ele é assim, ele acopla do o interior ao exterior profissional, material, é, a questão familiar. Eu me lembro em uma das aulas também que você colocou sobre o momento do almoço juntos na mesa, que nós Sim, nossa, discutimos isso. incrível. Isso é uma das Então, coisas mais importantes para mim. isso. E aí eu fui fazer. Veja que nas aulas, quando você vai fazer a explanação e que nos coloca para fazer as nossas imersões, né, internas, vai nos lembrando de situações nossas e do outro. E Sim, aí sim. eu mesmo me lembrei de uma situação em que uma família eu até comentei na aula, não sei bem se eu fiz essa menção, de que uma família não tinha esse hábito de Sim, estarem lembro. todos à mesa, cada Tinha um horário diferente, cada um para um horários lado. diferentes, cada um pegava seu prato e ia para seu quarto, Eu né? lembro que na hora eu já cheguei pegando firme, né? Eu não sabia que era você, Tânia, que tinha falado. Mas eu cheguei falando firme, porque senão isso não pode acontecer. Foi, me lembro que fui eu que coloquei isso aí, e aí eu fiz essa rememoração dessa família. E quando nós discutimos lá naquela situação do como as pessoas que não, nesse momento, não aproveitam esse instante de estarem juntos, as dificuldades que passam, que perpassam, né, Sim, na vida familiar e na vida pessoal e na vida amorosa. E nesse caso eu fiquei lembrando de toda a situação que a família passa, é verdade. né? Por conta de um simples momento de estarem juntos ali à mesa, né? E É, muitas das vezes eu fico também pensando assim, o que faz?
essas pessoas dessa família estarem dessa forma, cada um para seu canto, cada um se alimentando em locais diferentes, que poderiam estar juntos e até se olhando, mesmo que não Carolina, você conversassem nada, mas comentou que uma tivesse coisa, esse você comentou uma olhar, coisa muito séria. O que né? leva uma pessoa, o que leva uma família a se alimentarem em horários diferentes, de Sim, maneiras diferentes, em sim, lugares diferentes da casa, do campo da casa? Isso se chama desorganização do casal, mas eu falo de desorganização familiar, isso, onde os líderes da casa não conseguem ter uma conexão. sim, sim, Isso aí não é culpa dos filhos, é culpa do pai e da mãe, porque não tem uma exato, conexão isso, e os filhos sabem que não tem uma conexão e não tem então um líder de fato. sim, Quem eu obedeço? sim, sim, E existe essa situação. Porque quando não existe isso, então o filho pensa assim, calma aí, então eu vou viver por mim também. sim, Ele começa a se programar para agir sozinho. Isso é exatamente, incrível. Eu vou falar. exatamente. Eu tenho duas coisas para falar sobre isso. A primeira coisa, da onde surge isso? Isso desde quando a criança é bebê, tá? Desde o momento que o bebê tá ali. O bebê já sente isso. Mas como? Teve um aniversário meu, ah, eu acho que há 2 anos atrás, né? Antes da pandemia. Foi aniversário, então convidei alguns amigos em particulares para a gente comemorar no restaurante. Fomos. E um desses casais, um dos casais, tinha acabado de ter um filho. Eu acho que tinha 1 ano, né? 1 ano e meio, ou 2 anos. 2 anos. Quase 2 anos. E o que aconteceu? Todo mundo sentado na mesa para se alimentar. Aconteceu que o casal começou a conversar, todo mundo brincando. A criança que estava no colo ficou desesperada, pegou e botou a mão no prato dos pais e botou na boca e começou a comer. E os pais ficaram olhando e rindo. Aquilo para mim, eu não poderia ser antiético ali de chegar e virar um terapeuta do nada. Eu simplesmente eu me Uhum, calei. Até então, depois disso, eu passei a nem ter mais contato, porque aquilo para mim foi muito ofensivo. Em que ponto para mim aquilo foi ofensivo? Quando uma criança não tem o respaldo de que os pais não estão tendo entendimento do que a fome que ela está tendo, e estão pensando mais em si próprio, num momento, esquecendo que o filho está ali, o filho passa a agir por si próprio. uhum, A criança, vou fazer primeiro do meu jeito. Se eu fosse uma criança onde o pai sempre pensasse em primeiro lugar, eu tenho plena certeza que a criança não ia fazer aquilo. Ela sim, ia esperar o pai alimentar ela. E, sim, e isso eu estou falando porque eu tenho 3 filhas, eu tenho 3 meninas, e a gente sabe como funciona aqui. sim, Dentro de famílias, mesmo que comam na mesa, tem aquela coisa, o melhor, a carne em dobro é pro pai, porque é homem, etc. Não, eu cortei isso desde o início do nosso casamento. Quer dizer, desde quando as minhas filhas começaram a crescer. Porque não existe isso. O melhor é para elas. Vamos dividir tudo igual. Eu não sim, sou melhor do que ela, porque eu estou na mesa. Quando a sim, gente senta, o significado da mesa é o seguinte: na mesa não existe o maior ou menor, cadeiras são iguais. A mesa é igual. igual, exato. Então o alimento também tem que ser igual. Uhum, Então, a isso, briga aqui em casa acaba sendo assim, pai, come o senhor. Não come você, não come você. As irmãs, não, pode comer, pode comer. Não, gente, pelo amor de Deus, como alguém vai querer? Porque, quer dizer, um acaba pensando muito no outro o tempo sim, todo. sim, É isso que a gente. Essa é a educação que a gente está fazendo de casa. Um é, pensar no outro. Essa questão da alimentação na mesa mostra o equilíbrio. exato, exato. E qual tipo de equilíbrio uma família tem? Tem que ter um Uhum, que é beneficiado, que é porque é homem, é o pai, tem que ser beneficiado. Existe o machismo na alimentação? Precisa disso? Eu uhum, acredito que não, isso, de hipótese nenhuma. Então, por isso que eu exatamente. falo para minha esposa, Luiz, nunca faça isso. Nada se parece pro teu pai. Não, não existe isso. Eu não quero que minhas filhas cresçam entendendo que elas têm que ficar vivendo debaixo de uma autoridade masculina ou algo assim. Mas sim cooperar, apoiar, pensar no outro. A gente brinca aqui em Sim, casa. Tem uma frase sim, que que eu passo para elas desde de criança, que eu falo assim: primeiro penso em vocês e vocês depois pensam em mim. Mas se um dia vocês pararem de pensar em mim, eu irei parar de pensar em vocês. Eu falo desde que elas é bem pequenininha. uhum, E até hoje, se eu falar essa frase, elas repetem junto. Porque primeiro eu bom, penso nelas. E uhum, elas também pensam primeiro em mim. uhum, Então isso para mim é lindo, funciona. exato.
O exemplo é tudo, não é? Porque Sim. quando a família não dá o exemplo para os filhos, veja como eles estarão mais na frente. Às vezes dizem assim, mas eu não fiz isso. Olha, vai pensando como foi que foi criado, o que lá na frente, porque tem muitos pais que pensam assim, não, são pequenos, não entendem. São pequenos, mas na frente eles vão Ah, aprender. entendi, Não, sim. Entendi, entendem. sim. Eu digo sempre para eles, olha, até na gestação eles já estão sabendo o que o pai e a mãe estão fazendo. Pode Isso ter certeza que isso tudo eles já estão entendendo, sim. Então, o importante é que a própria família tenha noção do que é que está fazendo, do que é que está dizendo, de como está realmente ali no meio familiar mesmo, como é que está agindo. Eu sim, sempre trabalho com a família também. Porque eu digo assim, não adianta só atender quando é criança, adolescente, eu também trabalho com a família, porque a família faz parte, sim, sim. Então, essa questão, né, voltando à questão anterior que nós estávamos falando da mesa, é um exemplo assim muito grande, muito importante, muito, porque nós vamos observando como é que se dá o contexto de família, como é que se dá o contexto de experiência, como é que se dá o contexto mais na frente do ser humano, da pessoa que se torna cada um. Então, isso é importantíssimo, né? Então, eu o acredito que é por isso lidera, que o método dá certo. o método lidere-se foi assim perfeito. Para mim, foi um exemplo, uma experiência muito grande, muito grande. Veja que eu relutei em te dizer assim, dessa vez não dá para participar. Por quê? Porque minha vontade era de estar continuando pelo resultado que eu obtive, pelas experiências, pelo fato de você mostrar, e eu mesma percebia que eram assim, experiências vivenciadas. E quando nós vivenciamos aquelas situações, nós sabemos como é que o outro passa por aquelas dores. Então, foi muito, muito assim valioso esse método, e é valioso, foi não, é muito valioso, né? Eu fiz uma pastinha no meu notebook com o nome Lidere-se. Incrível. Deixei essa pastinha e de vez em quando eu estou abrindo ela. E eu estou rememorando, eu estou revisando e Olha, aplicando. e pode escrever o que eu vou falar agora, Tânia. Eu tenho plena certeza que você vai voltar logo logo, bem rápido. Que o quê? Olha o que eu tô te falando. Você vai voltar pra turma de novo, a nova turma de 2022. Não, tô falando sério mesmo. Mas, Tu pode ter certeza no que eu tô te falando. Você vai voltar pra turma de 2022, que agora ainda vai ser o dobro das aulas. E você não vai aguentar, você vai conseguir. e Você vai interessante, voltar. nessas aulas, nesses dias que você está aí fazendo o grupo, e veja que você diz, vou lhe colocar no grupo. Eu fui, aceitei, fiquei muito alegre. E quando eu olho à noite e olho no dia seguinte o grupo. Aí fico lendo as coisas que as novas pessoas estão no grupo. E eu fico lembrando dos momentos das aulas, que foram incríveis, perfeitos mesmo. Você já fez a segunda vez também aquela da casa, aquela Sim, hipnoterapia da casa. Entre na sim, sim. casa e você vai encontrar 5 chaves. Sim, sim, sim. Nossa, aquilo é incrível. De vez em quando eu faço comigo mesma, a minha Não, sim, tem que auto-hipnose, fazer. eu Isso faço é perfeito. essas. E quando eu me lembro, me dou conta que eu fiz a mesma coisa lá da primeira. Nossa, É incrível. Porque incrível geralmente mesmo. nunca acontece isso. Então, eu disse, meu Deus, aí a segunda vez que você fez com a nova turma, que eu fui fazendo, eu disse, nossa, tudo parecido. Não sei se você lembra que alguém colocou assim que fui eu da de a primeira porta que eu abri era uma escada. Eu subindo em uma escada, eu abri a Lembro. Tô porta, lembrando.
fui eu. Sim. Então eu abri a porta, eu me arrepio. Nossa. Numa porta amarela, abri e vi incrível aquele ambiente ali. Depois eu fui para uma outra porta que era rosa, uma sala linda. E, enfim, no final você perguntou assim: vocês mudariam as coisas que estavam na casa, em cada ambiente? E eu disse que eu não mudaria. Eu deixaria tudo como estava, porque era incrível. Então foi assim, muito importante mesmo. Então, Se eu te cada falar, método, cada aula, cada momento foi ímpar. Foi ímpar. ah, que Né? bom. Então, Essa, eu aprendi bastante, eu fazia minhas autoanálises e eu, com isso tudo, levo para os meus clientes e isso é faço com perfeito. eles. Isso é Entendeu? perfeito. Muito bom. Essa hipnoterapia a casa, o incrível dela, na verdade, cada aula que eu preparei, sendo aula didática ou de auto-hipnose, enfim, ela tem uma história que se eu fosse te contar, a gente ia ficar horas aqui, mas para não demorar, essa casa que eu criei foi quando estava um dia, eu tirei para meditar, porque eu estava na fase de construção mental ainda, eu estava reconstruindo a minha mente, eu estava tentando mudar. Foi na época que eu me afastei de todo mundo que me fazia mal. E o que eu fiz é uma coisa incrível. Eu comecei a me auto-hipnotizar sem saber o que era isso. Eu não fazia ideia do que era isso. E eu comecei a ver, eu estava na sala sentado, e eu comecei na época eu estava falando com Deus, eu lembro, eu estava orando. E estava meditando, me concentrando, estava em silêncio. E eu comecei a ver tudo mudar de lugar da sala. Eu via cor, uma cor verde. Eu comecei a ver tudo, comecei a ver tudo. A minha filha não tinha nascido. A Sofia, que é a mais velha, que tem 10 anos, não tinha nascido. E eu vi tudo mudando, tudo mudando. E eu falei assim, nossa, eu vi isso aqui. Eu falei pra Luísa, eu vi isso aqui, amor, tal. Não deu outro. Quando a Sofia nasceu, eu não percebi. A gente tinha preparado o quarto dela, preparado tudo, porque tinha de tinta, não poderia. Eu lembrei, ficou tudo igualzinho. Tava tudo igual. Uhum. Eu, nossa, não. Eu falei assim, que é isso, que louco. Aí eu falei assim, aí eu comecei a escrever. Eu escrevi tudo, preparei tudo. E antes do Lidere-se funcionar de fato nas turmas do ano passado, eu tinha testado com várias outras pessoas. Eu fiz vários testes com várias pessoas, vários casais. Eu queria saber se realmente funcionava o Lidere-se. E eu não tive nada negativo. Foi literalmente 100%. Sim. E mesmo assim eu não estava acreditando. Eu falei assim, eu tenho que tentar um até que um fale que não gostou. Mas eu não achei. Foi onde que eu falei assim, não, eu tenho que tomar vergonha na cara, eu tenho que tomar essa postura e vambora. E aí, de uns 5 anos para cá, o Lideres tem crescido bastante. Então, vocês que estão entrando aí, tá? Vocês que estão... Que Lideres? Quem é Lideres? Então, gente, vão lá no... Vocês forem lá no meu perfil, tá? @Leandro Rodrigues, _terapeuta. Vai lá, vê lá o método Lideres. Ainda tem a turma aberta, vai ficar aberta até sexta, né? Vai ficar aberta até sexta-feira, no caso amanhã. Se vocês quiserem, pode entrar pelo link que está lá na minha bio, que vocês vão ver tudinho detalhado lá, se vale a pena para vocês. Se tiver alguma dúvida, você pode chamar no direct, que eu ajudo vocês, tá bom? E foi mais Pois ou menos assim que eu criei. então, foi isso que eu falei, foi a vivência, a sua vivência, com suas dores, com suas situações reprimidas, que você teve uma boa experiência e que conseguiu montar todo esse lidere-se, que é sensacional. Não tenho assim o que dizer de ponto negativo, com certeza. Como a gente sempre diz assim, existem os pontos negativos e positivos, mas durante esse período que eu aprendi mesmo e eu consegui modificar algumas ideias, né, foi realmente incrível. Né? Então Vou te ver foi. lá daqui a pouco, hein? Daqui a pouco eu vou te ver lá na turma 2022. Vamos, vamos ver. Eu estou realmente com alguns convites, ainda estou assim verificando, analisando. Eu não quero muita coisa, eu quero estar dentro do que eu já consegui, conquistei e aproveitando tudo isso que eu aprendi para colocar em prática, que foi daí do Lidere-se que em uma das aulas você disse, o importante é aprender e colocar em prática.
E é o que eu estou realmente fazendo. Então, o E Lidere-se qual é o próximo me passo? Qual é o deixou, próximo? meu próximo passo Uhum. é colocar realmente em prática todos os meus conhecimentos e aproveitando as suas aulas para que eu possa trabalhar com meus clientes. É, Perfeito. esse, é essa a minha ideia, me liderando e liderando meus clientes, Mas através do Lideres. só não esquece de uma coisa. Eu senti muita vontade de fazer isso para você agora. Hum, Do coração mesmo. Vai ter oportunidades que vão aparecer que vai assustar um pouco. verdade. Mas às vezes você precisa falar sim. Por que que acontece? Por que eu estou falando isso? De tudo que você tem aprendido não pode ficar guardado só para Isso. poucas pessoas. Sim. Ah, mas Leandro, tem mais de 100 clientes. Ah, Leandro, tem mais de 200 clientes. Ainda é pouco. Não, eu também tive esse pensamento de não ficar só com esse, ampliar, Isso. ampliar. Vai, Isso, vai surgir a oportunidade. Você vai me lembrar isso depois. A gente faz uma live sobre isso. Leandro, aconteceu. Eu estou falando realmente o que eu estou sentindo. Vai surgir uma oportunidade muito grande para você e você vai ter que agarrar. Vai dar medo, talvez, mas é porque sai um pouco da nossa caixinha. A gente, não, eu quero viver isso, sim, tá sim, ótimo sim. sim, Mas tem coisas sim, que não é por sua escolha, é porque tem que acontecer. Existem é, outras pessoas que vão precisar ouvir a Tânia. Tem sim. outras pessoas que vão precisar conhecer o que você tem aprendido. E não é pouca coisa, você sabe muita coisa. Um Então, pouquinho de cada, né? então se prepare mesmo, porque vai vir oportunidade bem grande aí. Amém, amém. Amém? Você fez agora igual uma menina que eu atendi, disse assim, nossa, você é mágica. Eu disse, eu sou mágica? É. Eu disse, ah, você que é mágica. Ela disse, não. Aí a mãe, quando entrou, a mãe disse assim, ou ela disse assim, mãe, você não sabe. Ela é mágica. A mãe olhou assim espantada e eu disse, ah, porque você está com a varinha mágica e da agora em diante, você agora que vai ser a mágica. Você agora. Aí a mãe ficou assim, sem entender Sem muito, entender nada, né? e ela assim, só dizendo, ai, eu vou saindo daqui maravilhosa porque você fez a mágica em mim. Mas foi assim, é como você agora, Porque você está fazendo uma mágica em mim agora. E essa mágica pode sim expandir, né? vai Então, acontecer. bom. Se tiver na mesma ligação que eu estou tendo aqui agora, não é à toa que, tipo assim, para criar o método 10, para criar todas as aulas, tem que ter uma sensibilidade. Eu É sou um homem verdade. muito sensível. Não consigo, não tem como não ser para criar todo esse projeto. Uhum. Então, eu tô falando de todo o meu coração. Vai acontecer. E você vai depois vai me marcar nos stories de Leandro. Aconteceu, porque vai acontecer. Amém. E, Amém. e eu vou te ver em breve. Pode ter certeza que em breve você vai voltar o Lidere-se lá. Lidere-se lá e vai ter mais aulas, tem muito mais. Nossa, eu gosto de ver, Tânia, na aula. Você não tem ideia. Quando você entra na aula, eu fico radiante, eu fico animado. Porque a Luiz está aqui, a Luiz está assim com a cabeça empolgada aqui do meu lado. Porque você traz vida. Eu gosto quando as pessoas perguntam e isso interage mais, desenvolve mais as aulas. Uhum. Então, logo, logo eu vou te ver nessa aula e a gente tem que conversar depois sobre fazer lives, sobre projeto familiar, alguma coisa assim, porque eu acho que vai dar Pronto, muito certo, hein? vamos. Vamos. Eu estou com 5 pessoas, aliás, eram 5 contigo, que me chamou para fazer a live. E eu. A gente pode fazer uma coisa compartilhada, pode fazer um Aí projeto legal. tem umas outras que ainda eu disse, calma, vamos, vai te chegar o dia, né? Aqui mesmo uma cliente minha aqui está dizendo assim, maravilhosa, sua voz é tudo. Ela sempre me diz isso, que a minha voz deixa ela calma, a minha voz faz com que ela realmente se tranquilize. Obrigada, querida. Obrigada. Você é que é Ah, incrível, né? Então isso é muito isso é bom, né? importante, Esses importante. feedbacks, é muito bom É mesmo. muito bom. E vamos amadurecer a ideia de outras lives, né? Estou à disposição, né? E fico grata. É uma honra para mim, o mentor do Lidere-se,
fazer esse convite e eu estar aqui nessa noite de quinta-feira, dia 20. Eu adoro esse número 20. Veja que foi uma providência. No dia 20, você diz, pode ser na quinta, eu nem lembrei do 20. Né? Eu disse, pronto, vamos. Depois só que fui ver, hoje pela tarde, foi que alguém falou, hoje é 20, né? Foi que eu vim ver que realmente hoje é 20. Então, o número 20 está sempre me espelhando aí. Né? Já é uma resposta positiva, então. Então, eu te agradeço a todas Eu as agradeço. pessoas que entraram aí, que estão, né, nos assistindo, nos prestigiando. E vamos amadurecer a ideia de outras lives, de outros bate-papos, né? Que tudo isso é aprendizagem, né? Oi, Antônia. Antônia, minha querida, uma amiga minha, uma colega de história, do curso de Que história, incrível. né? Legal, legal. Então, pronto, a gente está aqui para isso. A gente está para aprender, para ensinar, né? Para ajudar, para estar no lugar do outro. E é assim que a gente vai aprendendo, vivendo e amadurecendo, né? Se Perfeito. tornando outra pessoa, né? Então, eu só Maravilha. tenho a agradecer a você, a sua esposa, que ela lia assim tão bem enfática nas colocações que a gente fazia, ela fazia toda a pontuaçãozinha assim, bem real mesmo, e aí dava mais ênfase naquilo que a gente pensou, naquilo que a gente escreveu, naquilo que a gente colocou. E uma outra questão também que eu ia esquecendo, que é incrível, é aquelas atividades que você passa que a gente vivencia mesmo. A gente vai fazendo dia após Sim, dia, sim, né? E a gente vai sim. fazendo as anotações. Ontem mesmo eu tive olhando, né, uma das atividades que você fez agora nesse grupo. Sim. E aí eu fui lá nas aulas e na minha pastinha eu disse, olha, vou imprimir para fazer agora. Da agora em diante, na próxima semana eu já vou fazer dia após dia todas as minhas anotações de Não, tudo isso é aquilo incrível. que eu quero, que eu sou e o que eu pretendo ser e o que eu quero mudar. Então, Nossa, é que maravilha. perfeito, É perfeito porque, mesmo. assim, quando você cria, quando você começa a fazer essas tarefas diárias, eu deixei. Quem é do método, ele tem. É um mês certinho. 30 dias Sim, consecutivos sim, tem isso. e assim, você vai se analisando. Você vai, Sim, tem dia que é pesado, né? Que assim, eu sou, o que que eu sou? Eu sou o quê? Já começa, eu pretendo, você pretende o quê? Então, isso. assim, você tem que brigar com si próprio, você vai ter que analisar realmente para você ser mudado. Então, Sim, aquelas sim, tarefas diárias, eu acho que ela é fundamental para o isso, crescimento dentro do método. Eu isso. acho que é muito bom. É, o Poxa, método é Tânia, perfeito, perfeito. Vocês podem entrar, vejam lá, vão lá no stories dele, conheçam realmente, porque assim é uma maravilha. Diante de todo esse tempo que eu venho estudando, que eu venho participando de cursos, esse método é assim perfeito mesmo. E tem essas atividades que você vai modificando, você vai autoavaliando-se e vai melhorando e vai mudando. Vai mudando mesmo. Você não é mais a que era ontem. Você muda a cada instante. Né? Então, gente, verdade, é verdade. isso. É transformador. Agradeço de coração por esta oportunidade. E todos vocês aí, maravilha vocês estarem aí. Saudade também, Antônia. Então, vamos lá. Vamos para frente que a gente vai realmente cuidando de si e do outro. Né? A Raimunda está Ah, aqui. O método, Raimunda, é lidere-se. Né? método lidere-se. Método lidere-se. Né? Então, Raimunda é uma prima, conhecida, amiga. Ela está aqui perguntando e ela também gosta dessas questões aí. Ah, que legal. Vai lá, Então, Raimunda. lá no meu perfil mesmo no Instagram, tem um post lá já falando sobre método lidere-se. Na minha bio, é onde fica aquela descrição lá em cima, perto da foto, tem um link para você conhecer diretamente lá o site do método lidere-se. Você entrar Isso, no link lá, você já vai cair diretamente pro grupo, que aí vai falar diretamente comigo. Tá? isso. E eu estou fazendo vários grupos separados, porque eu quero botar poucas pessoas em cada grupo para conseguir Ah, atender melhor cada grupo. perfeito, perfeito. Assim já facilita. Muito bom, muito Então, bom. se quem quiser saber mais alguma coisa, pode me chamar lá no direct, tá bom? Ah, Isso. quem está me seguindo, por favor,
vai conhecer o trabalho da Tânia também. Tânia, qual é o seu arroba? Fala pro pessoal. Tânia Rios, né? E Tânia Terapeuta. Eu tenho dois Instagrams, né? Um eu coloco muitas materiais que eu vou confeccionando no dia a dia. E no outro eu vou colocando muitas ideias, muitas informações de tudo isso que a gente vai aprendendo e que vai utilizando, né? Ah, Então, maravilha. Então, é quem isso aí, não me gente. conhece, entra lá, arroba Leandro Rodrigues, _terapeuta. Tá? Leandro Rodrigues, _terapeuta, vai lá, vem conhecer meu trabalho também. Quem te puder fazer para te ajudar. Tô aqui, eu apareço, minha esposa não, mas ela que faz praticamente, ela que me segura 100% aqui em tudo. E a voz dela é incrível, lendo as nossas anotações, é perfeita também. Então, o grupo aí faz um trabalho assim sensacional. Ah, que maravilha. Tânia, muito obrigado Muito por hoje, obrigada muito também. obrigado por estar aqui. Eu Tá? te agradeço. Eu espero que a gente continue se falando bem. E como eu te falei, logo, logo vou te ver dentro do Lilete do 2022. Eu preciso de você lá, você anima a turma. E, Obrigada. A gente faz as discussões, né? E a gente vai levando aos conhecimentos e vai também agregando tudo aquilo que você vai sim, nos ensinando, aí faz esse conjunto e a gente vai, né, aprendendo muito mesmo. fica incrível mesmo. Eu quero mandar um beijo para cada um de vocês, um abraço, tá? Muito obrigado por estarem aqui com a gente até o final. Praticamente ninguém saiu, ficaram até o final mesmo. Foi bem Foi bacana, 1 hora de live aqui. isso. Tânia, muito obrigado mesmo de coração, tá? Eu que agradeço, né? E estou à disposição. No momento que Perfeito. eu puder ajudar, que eu puder partilhar, gosto muito de fazer isso. Ah, A maravilha. A partilha. gente vai conversar mais, porque a ideia é de fazer algumas lives de sequência, né? Semanal, alguma coisa sobre Pronto, família. Pegar um vamos, tema interessante, eu acho que será sim, bem bacana. vamos pensando. Vamos amadurecendo a ideia e Vamos vamos. sim. Ok. Vamos ver Muito isso aí sim. obrigado. Deus abençoe a todos e a você, a sua família, a todos que aí participaram. E vamos para frente, que a gente vai melhorando a cada dia. Ninguém é Amém. igual a ontem, né? É Um isso aí. beijo a todos, gente. Obrigadão, viu? Beijo, Beijo, gente. beijo. Tchau, tchau.